Aleluia, louvado seja o nome precioso de Jesus. Prometa para mim que na próxima semana você vai chegar às 7h25. Prometa para mim. Pastor, no próximo domingo eu chegarei às 7h25. Vai, promete aí. Para a gente ter esse público bonito assim, já desde os primeiros minutos da nossa celebração. Que bom que você conseguiu chegar. Nós sabemos que é um desafio muito grande, mas em breve nós teremos ônibus passando pelos 52 bairros da cidade para trazer para a igreja. Ô povo sem fé, rapaz, esse povo de Maricá. Que povo difícil. Em breve teremos ônibus passando pelos 52 bairros da nossa cidade, trazendo o povo para a igreja. Eu sei que você está duvidando disso. Ele está brincando. Nós não estamos brincando. O nosso Deus pode fazer isso e muito mais. E eu acredito que o muito mais dele é termos em cada bairro uma igreja. Porque assim nós vamos conseguir atender aos que estão aqui no centro da cidade e também aos bairros da nossa cidade. Queridos, vocês sejam muito bem-vindos a mais uma série de mensagens que vamos pregar aqui na nossa igreja nos domingos à noite. E este mesmo planejamento de mensagens também será diluído nas células no meio de semana. Então, você que é líder de célula, fique mais atento do que você sempre ficou, para que você possa, com propriedade, ensinar na casa dos irmãos, para que pessoas possam vencer as várias dificuldades, as várias crises desta vida. Iniciamos hoje, então, uma nova série de mensagens cujo objetivo primaz é levar cada pessoa a superar suas crises com a ajuda eficaz da palavra de Deus. Você já passou por crises? Já passou por crises na vida? Por lutas? Por pensamentos que vão e vêm? Síndromes? Observem como superar as crises da vida, como superar a solidão, vamos falar hoje, como superar o abandono, como superar a rejeição, como superar a ansiedade, como superar a depressão, como superar o pânico. E nós sabemos que mesmo dentro dos arraiais da fé, as pessoas estão trazendo e vivendo estas situações, porque nós estamos vivendo em sociedade e podemos ser acometidos, todos nós, se tirarmos os olhos da palavra de Deus e da fé. Todas as vezes que eu e você somos submetidos a fortes pressões nesta vida, é por meio da palavra de Deus que você vai encontrar as respostas para que você possa sair da crise com a ajuda do Senhor. Então, feche os seus olhos agora e vamos falar com o nosso Deus, pedir a Ele que nos abençoe, nos ajude a superar as crises, porque Ele experimentou tudo que eu e você experimentamos, e Ele triunfou sobre todas as coisas. Senhor, obrigado, porque o Senhor é sumo sacerdote real, legítimo, porque passou exatamente por tudo isto que vamos tratar com esta igreja e também com os vários irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Muitas pessoas sofrem de solidão, abandono, rejeição, ansiedade, depressão e pânico, mas por meio da Tua palavra, nós vamos aprender tanto a conviver com as nossas fragilidades, quanto também a superar e avançar para a glória de Deus. Para tanto, Pai, abra
o nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento de Lídia para ela acreditar nas palavras de Paulo. Que assim também seja nesta noite e nas demais noites da série Superando as Crises com a Ajuda de Deus. Que seja assim para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém, no nome de Jesus. Pastor, eu nunca experimentei solidão, abandono, rejeição, ansiedade, depressão ou pânico. O Senhor me libera da série? Não. Fale comigo assim, não. Porque você precisa aprender para cuidar de outros amanhã. Você tem pessoas na sua casa e você vai aprender a identificar quando uma pessoa está em depressão, em solidão, está se sentindo abandonada. Há pessoas que se sentem abandonadas mesmo quando vivem em família. E você vai aprender ao longo das mensagens a identificar e a tratar para que estas pessoas não fiquem enfermas dentro da sua casa e, por conseguinte, também enfermas na igreja, enfermas na escola, na universidade, no trabalho. Há pessoas que precisam de você curado, curada, sã, porque, sem dúvida nenhuma, eu e você somos resposta de Deus para a vida de muitas pessoas. E Deus vai usar a sua vida. Vamos à definição da primeira crise que quero ajudá-lo a superar por meio da palavra de Deus, a solidão. Substantivo feminino. Conquanto seja um substantivo feminino, ela acomete a homens também, tá bom? Isso não é vou chamar de privilégio das mulheres, mas tanto homem quanto mulher podem viver em solidão. Estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só, isolamento. Solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão é mais do que o sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa, não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que os transforme. Solidão não é o mesmo que estar desacompanhado. Muitas pessoas passam por momentos em que se encontram sozinhas, seja por força das circunstâncias ou por escolha própria. Estar sozinho pode ser uma experiência positiva, prazerosa e trazer alívio emocional, desde que esteja sob o controle do indivíduo. Eu posso decidir me isolar por um determinado tempo, a fim de recarregar meu ânimo, recarregar a bateria, colocar os pensamentos dentro de uma posição mais flexível, mais propícia para continuar, para prosseguir. Isto é saudável. Jesus fez isso várias vezes, você vai aprender hoje. Solitude é o estado de se estar sozinho e afastado das outras pessoas e geralmente implica numa escolha consciente. A solidão não requer a falta de outras pessoas e geralmente é sentida mesmo em lugares densamente ocupados. É aquela pessoa que dentro da família, dentro da escola, na praça, pode estar cercado de gente no ônibus ou no metrô, mas ainda assim ela está vivendo em isolamento, ela está sentindo solidão, ela está sentindo dor, porque a solidão é uma angústia que corta a alma, e aquela pessoa precisa aprender a superar a solidão com a ajuda de Deus por meio da sua palavra. Adão estava rodeado pela criação de Deus, tinha trabalho de sobra, mar, lagoas e rios para se banhar, peixe de todas as espécies para se alimentar, frutas, verduras e legumes, e a natureza toda para contemplar, apreciar, cuidar, dominar. Mas Deus olhou para ele e disse: não é bom que o homem esteja só. Tanta coisa à sua volta, tanto trabalho. Percebam que lá em Gênesis está escrito o seguinte:
que Deus criou todos os animais, mas trouxe para que o homem colocasse o nome em cada um deles. Consegue imaginar isso? Tem trabalho ou não tem? Tinha muitos animais ou não tinha? Mas o homem ainda assim estava só. Às vezes pessoas transferem o seu afeto, o seu carinho, a sua solidão e debruçam todo o amor e carinho a um cachorrinho. E aonde você olha, está lá a pessoa com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, com o seu passarinho. Mas você precisa de gente do seu lado. As pessoas são mais importantes que os bichos, que os animais, conquanto sejam extremamente importantes. Adão tinha todos os animais, mas Deus disse que isso não supriria a falta de uma mulher ao seu lado, de alguém que pudesse conversar com ele, dialogar com ele, racional, idônea, legítima. A solidão pode ser descrita como a falta de identificação, compreensão ou compaixão. Se você um dia se sentiu isolado em meio a muitas pessoas, se você, vez por outra, se pergunta a razão da sua existência, se você, vez por outra, se vê acuado, recuado, pressionado e não sabe para onde ir, e você se isola, você está entrando num processo que vai gerar outros problemas, e amanhã você vai se isolar de tal forma que as pessoas não vão ter mais condições de dialogar com você. Já viu pessoas difíceis de se lidar? Conhece gente assim? Pessoas que fogem da realidade. Não se permitem ter compaixão de ninguém. Você fala em compaixão, a pessoa não compreende, não entende, porque ela está vivendo no mundo dela, lá, enquanto o mundo real está cá. E precisamos enfrentá-lo, e precisamos vencê-lo. E o meu convite é que você vença a partir da palavra de Deus. Se Deus disse que não era bom estar só, é porque não é bom mesmo. E nós vamos aprender a viver em família. Porém, mesmo com tudo isso à sua volta, Deus disse o seguinte a Adão: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A solidão gera angústia, pois a pessoa busca encontrar respostas nas perguntas que se faz, e em não encontrando-as na racionalidade, entra num estágio de isolamento ansioso. E você vai aprender em breve sobre ansiedade e o que a ansiedade gera. Você vai perceber que na nossa cadeia de comportamento, quando você se torna uma pessoa isolada, você também se torna uma pessoa em profunda angústia e iniciante e postulante a uma ansiedade terrível que vai gerar outras doenças, que eu não as falarei hoje, e nós precisamos matar o problema na raiz. Não se isole, busque ajuda, fique firme, porque não é normal, não é isso que Deus preparou para mim e para você. A solidão só é saudável quando está controlada pelo indivíduo, e quando este decide abdicar de pessoas a seu lado, ele simplesmente desce do lugar onde se isolou e volta ao convívio normal e natural com os demais seres humanos. Nota em Mateus capítulo 14, verso 13. Domínio, decisão. Quando a pessoa decide deixar um pouco isso aqui e ir para um determinado lugar, e depois que ele se refaz, ele volta para continuar vivendo.
E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar, o que está escrito aí no texto? Um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus estava precisando de um tempo sozinho. E um dos momentos mais importantes da vida de Jesus na terra, no seu ministério, foi quando os discípulos de João correram lá e disseram: João foi decapitado. A Bíblia diz que Jesus, após ouvir estas palavras, que João, seu primo, aquele que preparou o caminho para ele, havia sido decapitado, havia sido morto. A Bíblia diz: e Jesus se retirou para o deserto. Sabem por quê? É uma conjectura minha. Jesus disse: agora é a minha vez. Aquele que foi enviado para preparar o caminho para mim, Deus já o recebeu na eternidade. Agora é minha vez, e eu agora preciso focar na missão que eu tenho. E ele tinha 2 anos e meio para cumprir todo o propósito para o qual ele veio a esta terra. Então ele se retirou. Em João 11:54 está escrito o seguinte: Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ficou com os seus discípulos ali. Porém, a solidão que desejamos tratar é aquela nociva à saúde, porque esta que Jesus nos apresenta é solitude e desejo de se isolar por um momento da vida para se preparar para algo maior. O que queremos tratar com vocês é saúde física, mental e emocional, provocada em pessoas que, mesmo estando entre muitas pessoas, sentem-se vazias, alheias a tudo e em seu mundo ou no seu buraco existencial. Deus não nos criou para vivermos em profunda solidão. Vamos repetir isso? Deus não nos criou para vivermos em profunda solidão. Ter um momento para sair e arejar a cabeça, ter um momento para sair daquilo que aprisiona a sua mente, né? As coisas que estão sempre no seu coração para desenvolver, é bom, é saudável, mas você precisa, depois de se refazer, voltar, não é? Por isso que todo pastor precisa descansar a segunda, e não é fácil a disciplina. Desligar-se não é fácil, mas numa igreja abençoada como a primeira igreja batista em Maricá é mais fácil. Qualquer pastor gostaria de pastorear essa igreja. Faz assim, ó. Glória a Deus. Como superar a solidão? Tome nota. Em primeiro lugar, atitude. Fale para a pessoa que está ao seu lado aí. Atitude. Mas pastor, eu não estou em solidão. Eu não estou em solidão, mas você pode encontrar com alguém dentro da sua casa, lá no trabalho, lá na faculdade, uma pessoa que está sempre isolada, gente que não se comunica, gente que não participa, gente que para ele deu o que deu, está tudo certo. Essa pessoa pode estar num processo de solidão e isso vai gerar doenças. Então, se você quer ensinar alguém ou se você vive em solidão, o primeiro passo é atitude. Você precisa parar de fazer perguntas a si mesmo e buscar respostas que já existem na fé sempre e na ciência em muitos casos. Porque chega um momento em que a ciência não pode explicar, mas a fé te leva mais adiante. A ciência não pode explicar muitas coisas, mas já por meio da ciência, muita coisa que está escrito na Bíblia há muitos anos, se confirmam também pela ciência. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 31. Por favor, queridos, abram a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Agora, se eu daqui de cima olhar, você procurando Gênesis, lá no final da Bíblia, olha, Gênesis é o primeiro livro. Você vai passar no máximo 4 folhas, tá bom? Então, Gênesis aí, olha, capítulo 1, versos 26
26 a 31. Gênesis 1, versos 26 a 31. Atitude. Então vamos ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Eu vou ler o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e este foi o sexto dia. Observem, ele disse para crescer e multiplicar. Multiplicar, crescer. Não há a mínima possibilidade para Adão e Eva, diante do desafio de aplacar a solidão que agora ambos estavam vivendo, porque tanta coisa. Se Deus disse para eles terem a atitude de multiplicar e de crescer, aqueles que, como meu pai, tiveram 12 filhos, estavam certíssimos. Atitude. Quem teve 2 filhos também, 3 filhos também, 4 filhos também, 5 filhos também. E a gente vai vendo aqui de cima, a pessoa vai rindo à medida que você vai falando o número de filhos. Mas teve homens e mulheres que tiveram mais de 25 filhos, um único casamento. Aleluia! Se queremos sair da solidão, o primeiro passo é ter atitude. Coloque pessoas à sua volta, busque pessoas. Deus não mandou que se multiplicassem o número de seres humanos sobre a terra, se Ele não soubesse que nós precisamos de relacionamento, que nós precisamos ter gente que não gosta da gente, e pessoas que nós não somos tão afeiçoados assim. Mas você e eu crescemos sobremaneira quando nos relacionamos com toda sorte de pessoas. Você vai crescer muito mais quando a pessoa que estiver ao seu lado falar coisas para você que você não quer ouvir, do que quando tudo que você fala passa. Se alguém te contesta, fique perto dela. Se alguém te diz um não, se aproxime. Os sábios dizem que quando alguém repreende uma pessoa, você deve acender o sinalzinho amarelo. Se 2 pessoas te repreenderem na mesma linha, aí você já bota o amarelo mais forte. E se uma terceira pessoa falar a mesma coisa para você, mude a direção. Pare e volte. Deus criou vários seres humanos para que nós não estivéssemos isolados. E relacionar-se com pessoas diferentes é uma atitude que você precisa tomar. Você não pode escolher se relacionar apenas com as pessoas que você tem prazer, tem alegria. Você precisa amar a todos. Tenha esta atitude, porque nem sempre, pessoas que te aprovam em tudo te amam de fato. Nem sempre. Por isso você precisa de outras pessoas. Atitude. Em segundo lugar, amizades.
Estabeleça suas prioridades, não a partir das perguntas existenciais: de onde eu vim, para onde vou, qual é o sentido da vida. Antes, você deve buscar relacionar-se com as pessoas que estão à sua volta. Mesmo que você seja tímido, vença essa barreira. A timidez pode também te levar à solidão. As pessoas nunca sabem o que você pensa, como você gostaria que fosse, porque você nunca fala. Você precisa estabelecer amizades e falar, porque senão você vai caminhar para a solidão. Observem que a amizade é sempre muito saudável. 1 Samuel 18, 1 a 3. Dá para a gente colocar aí na tela? Para a gente ir mais rápido? Eu prometo que em 2019 já estarei com óculos para olhar para perto e para longe. Tá bom? Mas vamos lá. Dá para a gente acompanhar aí na tela? Vamos lá então, 1 Samuel 18, versos 1 a 3. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade, repita comigo, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o quê? O seu melhor amigo. Um pastor de ovelhas fez uma coisa tremenda com o poder de Deus, e agora o filho do rei se torna amigo dele. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Verso 3, e Jonatas, vamos juntos. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Observem agora o capítulo 20, verso 16. Capítulo 20, verso 16. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos, de Davi para prestarem contas. Assim Jonatas fez uma aliança. Eu acho que está dando uma interferência aqui no sinal. Se prepara o outro microfone sem fio, por favor. E 2 Samuel, versos 9, aliás, 2 Samuel capítulo 9, verso 7. 2 Samuel capítulo 9, verso 7. 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Aleluia. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Amizade, relacionamentos. Você tem amigo? Não é bom ter amigo, pessoal? Não é bom você poder confiar em alguém, repartir as dores, as tristezas, os ônus, os bônus, as alegrias, as tristezas também, as lutas desta vida? Eu e você precisamos de amizades. Não se isole, busque as pessoas para que você possa vencer. Em primeiro lugar, então, aprendemos a ter o quê? Atitude. Depois, amizade. E agora, intimidade. Intimidade. Porque pessoas que se isolam, elas não querem ter intimidade com ninguém. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não falo a minha vida para ninguém? E pastor, esse aí sou eu. Eu não conto nada na minha vida, eu sou um túmulo. Cuidado, porque todo túmulo não cheira bem. Simples assim. Túmulos não cheiram bem. Vocês se lembram lá? Lembra lá de Lázaro? O que disse Marta? Já cheira 4 dias só. Agora você imagina você com essa tenra idade e nunca abriu o seu coração. Você está com 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 80 anos, um túmulo. Quer deixar de ser túmulo? Tira a pedra. Quer ver milagre na tua vida?
tenha alguém para que você possa abrir o seu coração para ser curado. Você precisa abrir o seu coração, porque quando você não tem amigos íntimos, a tendência natural na sua vida, mais cedo, mais tarde, é se isolar, é ter vergonha de si mesmo, porque aquilo que te afligia durante muito tempo nunca foi colocado para fora, e por conseguinte, não vem cura. Gênesis capítulo 4, versos 1 e 2. Gênesis 4, 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Intimidade. Seu cônjuge deve ser o primeiro a te conhecer mais profundamente. Você não pode deixar passar a oportunidade de, na intimidade, falar das coisas que estão afligindo o seu coração, a sua alma, porque aquela pessoa que está ao seu lado, ela de fato te ama, porque ela não te abandona, mesmo que você acorde daquele jeito que só você sabe. Cabelo virado, rosto atravessado, ela te ama. Você casou, você tinha um corpo lindo, agora está esse negócio que você está vendo aí, e ela continua do teu lado, ela te ama. Você não pode ter reservas com a pessoa que reparte o leito contigo. Marido, não viva isolado. Esposa, não viva isolada. Muitos casais não têm vida sexual plena porque ambos são túmulo. Não conseguem desenvolver uma conversa, um diálogo mais profundo, porque não tem intimidade. Às vezes tem o corpo, mas não tem a alma. Alguns momentos de prazer, mas não tem felicidade plena. Intimidade. Pessoas podem viver isoladas dentro do casamento, porque não se permitem conhecer pelo outro. E nós precisamos falar para o outro, porque quem fala, ele vai buscar intimidade. Quando alguém quer separar e colocar pessoas em determinados lugares, ela diz assim, por exemplo: olá, dona fulana. Aí a dona fulana diz assim: não, pode me chamar de... Como aqui na igreja não tem nenhuma Marcela, não tem nenhuma, ou tem? Tem não, né? Me chama de Marcela. Não, dona Marcela. Aí você estabelece o quê? Um limite. O que você está dizendo para ela? Não quero ter intimidade contigo. Não quero te dar espaço. Não é assim que a gente faz? Mas e a mulher que agora tem o seu sobrenome? Você vai se manter assim também? Não permita que dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro da sua família, a pessoa ou as pessoas que estão vivendo com você não te conheçam na intimidade. Quarto lugar, vamos recapitular? Primeiro foi falem firme. Atitude, amizades, intimidade. Vamos de novo? Atitude, amizades, intimidade. Em quarto lugar, creia. Quer vencer a solidão? Creia. Salmos 68, versos 5
e 6, mesmo que você seja tentado a não cuidar de sua saúde mental, que pode ser afetada pela solidão, isolamento e fuga da realidade, creia que você pode ser diferente do que está vivendo até aqui. Você precisa acreditar que você pode sair do isolamento. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus, em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos. Olhem como a Bíblia trata aqueles que estão na solidão. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Há grande prosperidade de Deus quando a gente vence o isolamento, quando a gente vence a solidão, quando a gente compartilha a nossa intimidade, quando a gente busca amizades, quando a gente busca o diferente, quando a gente se relaciona com pessoas. A riqueza da vida está em relacionar-se com muitas pessoas e com intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo. Mas você precisa acreditar nisso. Deus chama de prisioneiro aquele que está vivendo em solidão. Em quinto e último lugar, estabeleça. Repita comigo: estabeleça. Estabeleça. Mateus 22, 37 a 40. Os 3 níveis mais profundos de relacionamento, de amor, cuidado e atenção, estão na relação entre Deus, você e seu próximo. Não há nada maior do que isso. Viver com Deus e ter alguém para amar como a você mesmo já é suficiente para te tirar da solidão. Estabeleça este relacionamento profundo nestas 3 direções ou nestas 3 dimensões. Estabeleça este relacionamento de amor a Deus, ao próximo, como a você mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Relacionamento baseado na fé, na palavra de Deus, a Bíblia. Pessoas que não se relacionam profundamente com Deus, elas podem desenvolver solidão espiritual. Você é crente, você tem o seu nome no hall de membros, mas você não tem vivência com Deus, experiência com Deus. Você é membro da igreja, faz alguma coisa na igreja, mas você não tem profundidade com Deus, responsabilidade com o Senhor. Você não nutre a sua relação de amor com Deus. Você nunca dá provas do seu amor. Você nunca faz além do que está prescrito. E quando eu e você aumentamos a nossa intensidade de amor por Deus e o fazemos por meio de obras vivas, obras de fé, obras de amor, que a palavra nos remete a realizar. Então, quando nós estamos fazendo da nossa vida um lugar de adoração, de amor, de entrega total, de confissão de pecados ao Senhor, de entrega total da nossa vida, quando a nossa atitude é buscar ao Senhor de todo o coração, quando nós estabelecemos uma relação com Deus, a probabilidade de Deus nos retirar de nós todas as amarras, todo o cárcere que o adversário quer que a gente permaneça. A Bíblia diz acerca de Davi, palavras do rei Davi: enquanto ocultei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram, mas quando os confessei, me veio o refrigério e a cura. E se eu e você começarmos a estabelecer uma relação de intimidade maior com Deus, certamente o amor crescerá em nós. E este amor crescente em nós nos levará para o segundo nível, que é amar ao próximo.
Porque quanto mais eu mostro o meu amor pelo Senhor, a única forma que eu tenho de demonstrar o quanto amo é servindo ao próximo, é me relacionando bem com o próximo. Primeiro com os que estão dentro da nossa casa, primeiro com aqueles que também abraçam a mesma fé, e principalmente com aqueles que estão dentro da nossa casa, mas que não têm ainda o conhecimento de Deus, que ainda não conhecem a Jesus, é o nosso testemunho. Então, amar ao próximo, respeitar e cuidar de todos, ser resposta para alguém em momentos de angústia ou tribulação permanente. Amar você mesmo. Amar você mesmo. Não há como demonstrar amor pelo Senhor, amor pelo próximo, sem amar a você mesmo. Não se isole, não viva em solidão. Tenha atitude, faça amizades, busque pessoas de sua intimidade, creia e estabeleça a relação com Deus. Deus nos criou para crescer, multiplicar e povoar a terra. Tudo isso para que ninguém ficasse isolado de tudo e de todos. Gênesis 9:1 nos diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus é sábio, irmãos? Sim ou não? Deus é sábio? Por que será que Ele mandou que a terra ficasse povoada e cheia de pessoas? Para que nós pudéssemos nos relacionar. Estabeleça este nível de amor, de intimidade, de atitude, de crença nas verdades bíblicas eternas do Senhor, e a solidão baterá em retirada da sua vida, e você vai poder ajudar muitas pessoas a saírem da solidão. Na próxima semana vamos aprender a superar o abandono. Os nossos dias são dias terríveis, difíceis, e superar o abandono, ou pelo menos o sentimento de abandono, se sentir abandonado, deixado de lado, esquecido, isso traz muita tristeza, muita dor ao coração de muita gente. Mas Deus te acolhe, Deus te quer bem. Próximo domingo, às 19h25. Amém, irmãos?